um pouco o negro para essa vitória ali, que por 1 a 0, o Ceará está tudo claro aqui, e o Milton já faz a Boa noite, Milton. Queria que você falasse um pouco dessa partida de hoje, uma partida que acredito que a cada jogo que passa, vemos que o esporte vem melhorando o seu futebol. Hoje foi uma das melhores partidas do esporte sob seu comando e acrescento um pouco mais. O que é que está acontecendo? Hoje, no jogo de hoje, o esporte explorou um pouco mais as jogadas pelos lados, não fez tanta jogada de penetração pelo meio. Foi uma opção por conta da maneira que joga o Ceará? Boa noite a todos. Realmente nós entendemos que sabíamos como o Ceará jogava e, mais uma vez, dizer o quanto essa equipe deles joga bem, né? No segundo tempo causou-nos bastante dificuldade. Ele fez algumas mudanças para 4-1, 4-1, depois 4-3-3, arriscou bastante. Nós também tivemos algumas oportunidades e não fizemos. Acredito sim que foi uma exibição boa, porém tivemos outras também boas, consistentes. Tivemos muita posse de bola, tivemos transições aqui e ali boas também, outras poderiam ser melhores, mas nunca deixar de valorizar o tanto que esses jogadores correram, o tanto que eles trabalharam, o tanto que foram disponíveis perante o nosso torcedor. Era um jogo que eu temia bastante porque criou-se uma expectativa muito grande, então nós estávamos preparados para ir procurando mostrar para o jogador para não entrar o externo no nosso dia a dia. Quando entra o externo, aí causa um pouco de desconcentração e pode o pior acontecer. Mas esses meninos, mais uma vez, foram extraordinários e eu estou muito orgulhoso deles e feliz também pelo resultado que nos coloca numa posição confortável, porém precisando de dar continuidade, claro. Sua voz vai ficar mais bonita se você falar um pouquinho mais distante do microfone. Desculpa então. Não, é que eu não sou acostumado nessa. Exatamente. Eu sou seu treinador. Assim fica melhor? Você é seu treinador. Tá ótimo. Milton, eu conversei com alguns jogadores agora na saída de campo e perguntei o que foi o fato principal para essa mudança de comportamento do esporte na Série A. Quando muita gente não acreditava mais que permanecesse e o esporte teve essa reação. Muitos falaram que você foi o grande fator. Você considera que foi o grande fator e se não foi, qual o grande fator que fez o esporte sair da zona de rebaixamento? Eu acredito que... Não fui eu o grande fator, não. Os jogadores foram os grandes obreiros, e são os grandes obreiros. Eles é que trabalham. Então, é fundamental todos entenderem que não se faz nada sozinho. Eu não faço nada sozinho, a direção nada sozinho faz, os jogadores não conseguem fazer nada sozinhos, a torcida também não consegue fazer nada sozinho, ou seja, foi uma junção de tudo. Aí você fala que lá atrás algumas coisas não estavam acontecendo e passaram a acontecer, foi algumas arrumações de cadeiras, posicionamentos, e as coisas fluíram. Então, eu repito e digo que o Milton é uma peça, mas outra peça também é o Aloysio Maluf, outra peça é o Laércio, outra peça é o presidente, é o Klaus, são todos. E depois os jogadores, Gustavo do B, jogadores, enfim, são todos fundamentais. E para fechar, para colocar a cereja em cima do bolo, é o nosso torcedor. Então, acredito que não tem um fator, são vários. Então, para um carro andar, você precisa pôr gasolina, mas precisa que a roda esteja funcionando, precisa que a ignição ligue o carro, precisa que a transmissão passe com... Enfim, tem uma série de coisas para o carro andar. Então, não adianta só botar gasolina e dizer anda, não vai andar, precisa de uma série de coisas. Então, acredito que sim, que foi uma junção de tudo e de todos. Todos são importantes e todos são fundamentais. Tanto o Chopinho como o
nosso maior mandatário, que é o presidente, todos são importantes e fundamentais, porque somos seres humanos, cada um na sua posição. Milton, aqui. O início da partida, 20, 30 minutos do primeiro tempo, a equipe do Sport comandava tudo, mas tinha, pelo menos na minha observação, ele não chegava para concluir. A conclusão não estava sendo da maneira que o time estava se comportando dentro de campo. E aí houve aquela reação do Ceará que propiciou ao goleiro Maílson fazer umas 2 ou 3 grandes intervenções no contra-ataque. Esse foi o momento mais crucial que o Sport teve, que você sentiu do time nesse jogo? Eu senti sim, a equipe entrou muito forte, nossa estratégia funcionou bem, a entrada pelos lados, porque o Lisca povoa muito bem o meio campo e abria os espaços laterais, porque não consegue fechar as duas coisas, né? E a equipe dele joga muito bem assim. Então nós exploramos as laterais, mas faltou um pouquinho de pressão, faltou um pouquinho de conclusão. Certo é também que fomos muito melhores durante os 2 tempos. Acredito também que eles tiveram sim alguma intervenção, não foram 3 ou 4, foram 3. Uma do contra-ataque pelo Arthur, que chutou e o Maílson defendeu, foi a mais difícil. Outra foi no chão e outra um escanteio que o menino errou, o zagueiro. Foram as 3 oportunidades deles, ou seja, 2 de fora da área. Então, acredito que a nossa equipe ela controlou o jogo, soube controlar, soube ser inteligente, porque nós sabíamos que não era um jogo fácil. Como eu disse no início da minha fala, era o jogo que eu temia muito. Pelo momento que o Ceará vem passando, pelo momento que o seu treinador prepara, a forma como ele prepara a sua equipe. Então, acredito que a nossa equipe controlou sempre. E no segundo tempo fizemos alguns ajustes, adiantamos a equipe, e aí as coisas aconteceram e encontramos o gol. Tivemos outras oportunidades de fazer. Feliz porque ganhar de 1-0 e ganhar de 10-0 é a mesma coisa, são 3 pontos, mas os jogadores estão de parabéns por tudo que fizeram em campo. Milton, como o rádio não é televisão, a gente viu na saída você abraçado com um novo capitão hoje, que foi o Michel Bastos. O torcedor já pode comemorar que não volta mais à zona de rebaixamento, vai ter um time de Pernambuco na primeira divisão no próximo ano? Eu não entendi que ele saiu abraçado com O capitão do time não foi o Michel Bastos hoje? Acabou. Quem foi o Hernani, o capitão? O Hernani foi capitão. Você abraçou o grupo e tal. Quer dizer, essa comemoração, isso quer dizer que o Sport não volta à zona de rebaixamento? Vamos ter, sim, primeira divisão na próxima temporada? É mais um desejo para mim também e para nós, né? Mas é claro, o senhor sabe muito bem que ainda faltam alguns jogos e faltam pontos para nós também. Então, demos um passo importante. Foi uma terceira vitória consecutiva, e isso nos dá algum alento, porém não ganhamos absolutamente nada, não nos garantiu que estamos na primeira divisão. Precisamos dar continuidade, precisamos entregar-nos cada vez mais a nossa forma de trabalhar e sermos disponíveis dentro de campo, no dia a dia, no jogo. E você vê que foi um jogo difícil, né? A equipe deles troca muito bem, é uma equipe experiente. Enfim, então, parabéns à nossa equipe que soube manter a tranquilidade também, não se apavorou nunca perdeu o equilíbrio, e isso é muito importante. Uma equipe que trabalha bem, tem equilíbrio, está muito mais próxima de ganhar. Ô Milton, boa noite. Antes da nossa transmissão começar, o comentarista estava elogiando muito o Maílson. O fato de ter sido uma partida perigosa ali, muitas chances do Ceará, ajuda a evoluir mais um jovem goleiro, na sua opinião? Ajuda a evoluir muito, mas as muitas chances eu não vi. Eu vi sim uma equipe que tinha qualidade, que movimentou-se muito bem, mas, por exemplo, no segundo tempo teve um chute do Arthur de fora da área que passou, eu lembro, de pouco mais. Mas o Maílson sim é uma equipe que... O Maílson sim é um goleiro, um jogador jovem que está evoluindo cada vez mais. E o momento que a equipe está atravessando ajuda ele a dar tranquilidade e ter tranquilidade também. Então,
Isso nos deixa feliz, porque sabemos que o Maílson está ali, como a torcida diz, é o filho do Magrão, né? Então, nós temos certeza que ele é um grande goleiro e será um goleiro ainda muito melhor, porque o tempo vai dar traquejo, vai dar experiência e ele vai ser um dos grandes do Brasil ainda. Felipe, uma das importâncias para conseguir dar essa arrancada é a repetição do time, não perder tantas peças de uma rodada para outra, né? Próxima rodada você não vai ter o Gabriel suspenso? Não. Não está suspenso? Não, tá. Mas pode contar com a volta do Sano, então tem esse equilíbrio. E lembrando que o que um treinador que passou aqui em Pernambuco, o Zé Teodoro, ele falava que o time vai crescer na hora certa. O esporte está crescendo na hora certa? Eu acredito que a hora certa deve ser o que você quer dizer, e o Zé Teodoro também, é porque é a parte final do campeonato, o momento certo para crescer. Mas eu acredito, deve ser isso, né? Mas eu acredito também que se a equipe fosse consistente, ela estaria crescendo sempre também e em todos os momentos do campeonato. No nosso caso, nós estamos evoluindo num momento bom, nós estamos crescendo num momento bom. Isso dá estabilidade, nos dá tranquilidade, mas certo é que também não é suficiente para a gente ficar acomodados e estarmos achando que já está tudo bom. Logo quando eu cheguei aqui, se vocês lembrarem, eu sempre disse que não é quando se perde porque está tudo ruim e nem quando se ganha está tudo muito bom, nem tanto ao céu nem tanto à terra, né? Então é importante esse equilíbrio, e esse equilíbrio que a gente vem trazendo lá de trás, e é esse equilíbrio que a gente vai passar para eles agora nesse momento também, porque quanto mais luz, mais sombra. Então as sombras é a soberba e uma série de coisas que vem atrás da luz. A luz são vocês, o que vem de fora, agora a equipe está bem, já vamos sair, tem aquelas coisas todas. Então aí é que mora o perigo. Então precisamos estar com os pés no chão para podermos estar equilibrados. Milton, primeiramente, Oi? parabéns pela vitória. Eu queria saber, agora que o time está fora da zona de rebaixamento, fica, entre aspas, mais fácil ou menos difícil, tanto faz, de trabalhar com a equipe? No início, são tudo perguntas boas, porém eu tenho que desenvolver para responder a pergunta, não é assim tão simples. No começo, para você, quando nós chegamos, achávamos que o equilíbrio emocional era dos fatores mais importantes para levantar a estima, trabalhar, o emocional, fazer com que os jogadores acreditassem neles próprios. E esse foi o trabalho principal no início. Depois, quando as coisas começaram a acontecer e começaram a ter mais tempo para a gente trabalhar, então aí nós conseguimos implantar algumas coisas, implementar algumas ideias, e as coisas começaram a evoluir. Quanto mais tempo a gente tem com a mesma equipe, conseguindo, ganha algumas ideias que são padrão, que nós tentamos passar para os jogadores, e a equipe vai crescendo. Então foram algumas fases que a gente teve que ultrapassar, né? No início a estima, depois perdemos, se vocês lembrarem, no nosso primeiro jogo perdemos lá de 5-0 para o Atlético Mineiro, e eu disse que vi coisas bonitas, extraordinárias, e muitas pessoas riram de mim, e vi. Tanto é que está aí a resposta. Então é muito importante a gente manter o equilíbrio sempre. Vamos estar muito felizes sim quando nós alcançarmos o nosso objetivo principal, que será um título para nós. Milton, boa noite. Boa noite. O esporte, de um modo geral, vem crescendo muito, né? Todos os jogadores temos uma evolução grande nos últimos jogos para cá, mas temos que ter chamado a atenção da torcida e temos chamado a atenção também pessoalmente, que é o Matheus, jogador de drible, jogador de velocidade, tem dado essa válvula de escape pelo lado. Queria que você comentasse a importância do Matheus nesse novo esquema, a evolução que ele vem tendo nos jogos e também se você acha que ele precisa evoluir também. O crescimento do Matheus sabe que uma equipe ela não pode ser vista no ângulo de uma pessoa só, de um jogador só. O Matheus, ele consegue desgarrar do grupo porque o Gabriel vem dentro para armar juntamente com o Michel e com o Marcão e o Jair. Então, quando ele vem para o meio, abre a saída do Vink, o descolamento do Matheus, para receber nessa possibilidade de 1 para 1. Então ele, muito inteligente, tem evoluído cada vez mais.
Hoje é uma peça importante na equipe, mas porém ele é importante, como também os outros jogadores são importantes também. A saída do Vink com a cobertura do Arthur, do Marcão, a movimentação do Jair, o posicionamento que hoje nós vimos muito bem do Hernani, lutou muito, brigou muito com a defesa, abdicou de muitas coisas que ele queria, que precisávamos, que era marcar gol, ele abdicou em prol do time. Então, o Michel jogou no meio, jogou aberto, movimentou-se, enfim, a nossa equipe estabilizou-se. E a entrada do próprio Raul hoje também foi extremamente importante. Os dois zagueiros deram uma estabilidade, depois a entrada do Ronaldo também, puxando o Hernando para o lado esquerdo. Enfim, a nossa equipe era um todo. Nós não podemos valorizar só o Matheus ou valorizar só o A, B ou C. Nosso time é um todo. A equipe ela é muito coesa, muito lutadora. E quando eles abdicam do individual em prol do coletivo, o próprio individual realça. Então o Mateuzinho tem evoluído muito, tanto defensivamente como ofensivamente, e não só ele, como todos estão de parabéns. Eu hoje olhei para o banco, eu fiquei na dúvida porque tinha muitos jogadores que eu confiava, todos que estavam lá eu confiava. Então você vê como é bom, né? Você tem os 11 que estão ali dentro. Depois eu pensei no Nonoca, pensei no David, pensei no Michel Bastos, pensei no Neto Moura, enfim, uma série de jogadores que eu pensei ali, inclusive o Peixoto, num momento eu pensei, pode ser o Peixoto o jogador ideal para entrar, para brigar com os zagueiros de novo, mas depois mudei de ideia porque eles saíram e o contra-ataque era a possibilidade nossa, enfim. Então mostra que o nosso grupo está crescendo, todos estão crescendo e todos são importantes. Milton, boa noite, parabéns pelo resultado. Eu queria que você falasse agora no aspecto de 6 jogos atrás, quando você assumiu, você disse, eu te perguntei a respeito da probabilidade de 90% de Sport ser rebaixado, você disse que probabilidade não era realidade e que ambicionava até algo mais, algo além. Bem lembrado. Pois é, e aí eu quero te perguntar se você ainda mantém essa ambição ou se agora, digamos assim, pelo contexto, a realidade é de plenamente satisfeito se livrar o Sport da queda. Boa noite, obrigado. Muito inteligente essa resposta e oportuna, porque ele mostra que você está atento quando se fala, isso é legal, bacana. É lógico que nós todos, eu principalmente, tinha ambição, e eu sou muito ambicioso nos meus projetos, na minha vida, e eu acredito muito. Quando eu aceito um desafio, eu acredito muito nele. E quando me convidaram, eu acreditei muito nas pessoas. Eu já tinha tido um contato com o Aloysio Maluf e tinha sido muito agradável. Então, isso me fez olhar para o plantel e ver que tínhamos um plantel altamente qualificado. E acreditei muito no que poderia ser feito. E continuo acreditando que nós podemos conseguir coisas bonitas, mais do que a manutenção. Mas é natural que nós temos também que pensar passo a passo. Se você lembrar, eu agora falei também que a importância de nós trabalharmos psicologicamente, e às vezes algumas ideias entram psicologicamente também, a forma como você fala e aborda as situações e até os teus projetos de futuro. Então, acredito muito que os jogadores, eles são os grandes obreiros e quanto mais eu trabalho com eles, mais eu acredito no futuro risonho. Professor, boa noite. Parabéns para a vitória. Ainda no gancho do Matheus Gonçalves, percebi no primeiro tempo que ele foi pouco usado. Aí a minha pergunta, né? Veio o segundo tempo, foi decisivo na partida e fica a minha pergunta aqui. É uma estratégia isso, ou os jogadores voltaram realmente para o outro lado, com o Vink, enfim. E a segunda pergunta, aproveitando o momento aqui da vitória, é superstição usar o mesmo blazer cinza? Não, você não tem superstição nenhuma. Por acaso eu ia usar um blazer preto hoje, mas achei que o preto era muito pesado e estava calor. Eu tenho um outro cinza e resolvi botar esse que é mais fresquinho. Pronto, mas não tem superstição nenhuma, nada. Foi falta de dinheiro para comprar mesmo. E o Matheus? É brincadeira isso. Não, o Matheus, ele realmente ele
Ele fez um bom primeiro tempo, poderia ter sido melhor. Se vocês lembrarem, muitas vezes no primeiro tempo eu chamei-o e disse para dar largura. Largura é abrir, sabe? Porque ele dando largura, obrigatoriamente, se o lateral, que era o Fabinho, não acompanhá-lo, ia deixar espaço para ele. E foi o que aconteceu no segundo tempo. Eu mostrei para eles que era importante, não só a saída com o Vink, como a saída com ele também, que seria um desafogo importante. E nós virássemos bola, que nós no primeiro tempo estávamos virando poucas bolas. E foi isso que aconteceu, e ele mais uma vez foi bem, foi decisivo, foi importante, e nós todos estamos felizes, e porque ele está rendendo, e os jogadores todos estão rendendo, então isso nós corrigimos um pouquinho no vestiário, mas foi muito bom. Você já pagou o churrasco? Não, ficou o churrasco essa semana.